Criando filhos segundo a Bíblia e as palavras de Deus. A criação de filhos é uma das responsabilidades mais significativas e desafiadoras que um pai e uma mãe enfrentam em suas vidas. A Bíblia Sagrada oferece diretrizes valiosas para criar filhos à luz da vontade de Deus. Nesse vídeo, exploraremos profundamente esses ensinamentos, abordando diversos aspectos da criação de filhos de acordo com as Escrituras. 1. Filhos são um presente de Deus. O Salmo 127, versículo 3, proclama: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Este versículo ressalta que os filhos são uma dádiva preciosa de Deus. Portanto, a primeira compreensão fundamental é que os filhos não pertencem aos pais, mas a Deus. Os pais têm a responsabilidade de cuidar, educar e orientar esses preciosos presentes divinos. 2. Ensino dos mandamentos de Deus. A Bíblia é clara sobre a importância de ensinar os mandamentos de Deus aos filhos. Em Deuteronômio 6, versículos 6 ao 7, lemos: Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Os pais têm o dever de transmitir a fé e os princípios morais aos seus filhos. 3. Disciplina com amor. A disciplina com amor é um princípio fundamental na criação de filhos. Como destacado em Provérbios 13, versículo 24, a sabedoria da Bíblia nos ensina que a disciplina não deve ser vista como um ato de punição, mas como um meio de orientar, corrigir e educar a criança. É uma demonstração de amor e preocupação pelo bem-estar e desenvolvimento do filho. A disciplina com amor envolve vários aspectos importantes. Compreensão da criança, que antes de aplicar a disciplina, os pais devem entender a criança, suas necessidades, personalidade e estágio de desenvolvimento. Isso ajuda a determinar a abordagem mais adequada, é agir com sabedoria. A correção, não o castigo. A disciplina visa corrigir o comportamento inadequado, não infligir sofrimento. Ela deve ser voltada para ensinar à criança o que é certo, fornecendo orientação e instrução. Comunicação. Os pais devem explicar claramente às crianças o motivo da disciplina e como eles podem melhorar o seu comportamento. A comunicação aberta e amorosa ajuda a criança a compreender o propósito por trás da disciplina. Amor e aceitação. Mesmo durante a disciplina, os pais devem reforçar o amor e a aceitação pela criança. Isso ajuda a criança a entender que, embora seu comportamento seja corrigido, seu valor como pessoa não é diminuído. Modelo de comportamento. Os pais devem servir como modelos de comportamento correto. As crianças aprendem muito observando o exemplo de seus pais. Disciplinar com amor é desafiador, mas é eficaz. Ensina a criança a tomar decisões corretas, desenvolver responsabilidade e entender as consequências de suas ações. A disciplina não é um ato de raiva, mas de amor, moldando a criança para se tornar alguém que vive de acordo com princípios sólidos e valores bíblicos. A disciplina com amor é uma demonstração prática do amor de Deus, que nos corrige e nos guia em amor para que possamos crescer e amadurecer em nossa jornada de fé. 4. Exemplo dos pais. Os pais têm um papel importante como exemplos para seus filhos. Em Efésios 6, versículo 4, nos adverte: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Os pais
devem viver vidas que refletem os princípios e os valores que desejam ensinar aos filhos. 5. Oração e consagração. A oração desempenha um papel crucial na criação de filhos. Os pais são chamados a orar por seus filhos, buscando a orientação e a proteção de Deus em suas vidas. Consagrar os filhos ao Senhor, como Ana fez com Samuel no Antigo Testamento, é um ato de entrega que reconhece a soberania divina sobre a vida dos filhos. 6. Educação no temor do Senhor. A educação dos filhos no temor do Senhor é um princípio central. Em Provérbios 22, versículo 6, declara: Educa a criança no caminho em que deve andar, e, até quando envelhecer, não se desviará dele. Isso implica a integração dos valores e princípios bíblicos na educação e na vida diária dos filhos. 7. Amor incondicional. O amor incondicional é uma característica fundamental da criação de filhos, segundo a Bíblia. Os pais devem demonstrar amor, aceitação e apoio constante, independentemente do comportamento dos filhos. Isso reflete o amor incondicional de Deus por nós. 8. Instrução na Palavra de Deus. A Bíblia é a fonte de sabedoria divina. Os pais têm a responsabilidade de instruir seus filhos na Palavra de Deus, como afirmado em 2 Timóteo 3, versículo 15, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Isso envolve a leitura regular da Bíblia, o estudo da Escritura e a reflexão sobre os seus ensinamentos. 9. Compreensão da identidade e propósito. A Bíblia nos ensina que cada pessoa é única e tem um propósito divino. Os pais devem ajudar os filhos a compreenderem sua identidade em Deus e a descobrirem seu propósito na vida. Isso inclui orientação na escolha de vocações e na busca da vontade de Deus. 10. Comunicação e relacionamento. A comunicação aberta e o relacionamento saudável entre pais e filhos são cruciais. Em Efésios 6, versículo 4, nos adverte: E não provocar os filhos à ira, o que enfatiza a importância de ouvir, entender e apoiar os filhos em suas jornadas. 11. Cultivo da oração e da fé. Os pais são chamados a cultivar a vida de oração e a fé em seus filhos. Isso envolve a participação em atividades espirituais em família, como leitura da Bíblia, orações e adoração conjunta. Essas práticas fortalecem a fé e a conexão espiritual dos filhos com Deus. 12. Responsabilidade de guia. Os pais têm a responsabilidade de guiar seus filhos, não apenas na infância, mas ao longo de suas vidas. Os princípios e os valores transmitidos na criação têm um impacto duradouro na jornada de fé e vida dos filhos. Conclusão: criar filhos segundo a Bíblia e as palavras de Deus é um chamado nobre e desafiador. Os princípios de amor, disciplina com amor, ensino dos mandamentos de Deus, exemplo dos pais e comunicação são fundamentais. Essa jornada requer dedicação, oração e a confiança em Deus. O objetivo final é criar filhos que conheçam e amem ao Senhor, vivam com propósito e façam a diferença em um mundo que precisa da luz de Cristo. A criação de filhos é um privilégio e uma responsabilidade que nos desafia a depender da graça e da sabedoria de Deus a cada passo no caminho.